meus olhos, Senhor, pra eu poder te ver. Os dois aspectos da visão. Stephen King, Atos capítulo 9, versículo 6 ao versículo 21. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Mencionamos ontem que é de vital importância que nós, como povo de Deus, vejamos a visão celestial. Deus deu a visão celestial ao apóstolo Paulo, ela transformou sua vida e chegou a ser seu testemunho. E cremos que é vontade de Deus que todo aquele que é seu deve ter a visão celestial que Paulo viu. Que esta visão celestial pode nos dar o propósito de nossa vida cristã, pode nos mostrar o caminho que temos que seguir e nos dar este poder interior para avançar para a meta. Nos permite sacrificar tudo para este propósito e nos dá a força para suportar as penalidades, a fim de que esta visão celestial venha a ser a nossa vocação. Nós cremos que esta é a vontade de Deus. Somente vendo esta visão celestial, teremos força para perseverar até o fim. E é a visão celestial aquela que nos une como um povo. Então, amados irmãos e irmãs, é nossa oração que não somente falemos sobre a visão celestial, mas, pela graça de Deus, que cada um de nós possa ver esta visão celestial da mesma maneira que o apóstolo a viu no caminho de Damasco. Jesus é o Salvador e Senhor. Qual é a visão celestial que o apóstolo viu no caminho de Damasco? Dissemos ontem que, quando ele estava se aproximando de Damasco, de repente uma luz do céu resplandeceu sobre ele. Amados irmãos e irmãs, eu creio que esta luz é o Shekinah da glória de Deus. Nessa glória ele viu o justo. O Pai Celestial o revelou que aquele a quem ele perseguia não era somente o justo, mas também o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o mesmo que está agora à destra de Deus e recebeu todo o poder sobre o céu e a terra.
Deus o exaltou até as alturas. Deus o ungiu como o Senhor de tudo. Ele é mestre sobre todos. Amados irmãos e irmãs, no caminho de Damasco, Saulo viu a Jesus, o Filho de Deus, o mestre de sua vida, e se rendeu a ele. Isso é algo que devemos ver. Quando cremos no Senhor Jesus, o que provavelmente melhor compreendemos é que Ele é nosso Salvador, que Ele veio para este mundo para nos salvar e o recebemos como nosso Salvador pessoal. Graças a Deus por isso. Porém, irmãos e irmãs, devemos ver ao mesmo tempo que Ele não é apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Que Ele será Senhor de nossa vida. Sabemos que Cristo é nosso Salvador, porém, quando vemos como Senhor e lhe rendemos nossas vidas, então nós somos pelo Senhor. Irmãos e irmãs, isso representa uma grande diferença. Nosso amado irmão Watmani, quando tinha 17 anos, ouviu o Evangelho e soube que Jesus é o Salvador e que deveria o receber. Porém, tinha um problema, porque como jovem, tinha seu futuro planejado e era uma pessoa brilhante que poderia ter sucesso em qualquer área. Então tinha seu futuro em sua mente. Porém, quando ouviu o Evangelho, por uma parte estava emocionado, sabia que devia receber a Jesus como seu Salvador, mas por outro lado sabia que se o recebesse como seu Salvador, ao mesmo tempo deveria render sua vida para Jesus como seu Senhor. Porém, isso era algo que ele não podia fazer. Então lutou um tempo, até que um dia, quando estava orando, o Senhor lhe mostrou quão negros eram seus pecados. Porém, quão vermelho era o sangue de Jesus. Ele estava tão impressionado com o amor de Cristo que rendeu a Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, deste dia em diante, Jesus não era somente seu Salvador. Aleluia! Jesus era seu Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa é a visão celestial. Precisamos ver a Jesus como nosso Senhor. Precisamos ser constrangidos por seu amor, nos rendermos completamente para Ele. De hoje em diante, Ele é nosso Mestre. Amados irmãos e irmãs, Ele é digno. Ele é um Mestre que é digno de ser servido. E no caminho de Damasco, dissemos ontem que Saulo viu algo mais. Não somente viu que Jesus é o Senhor, o Mestre, mas viu que todos os crentes do Senhor são membros de seu corpo. Aquele que toca a qualquer membro do corpo, toca em Cristo o cabeça. Ele viu um homem universal, um grande homem. O cabeça está no céu e o corpo enche a terra inteira. Esta é a visão celestial, porque não somente o libertou de si mesmo, mas também o permitiu entrar em uma comunhão que é universal. E esta é a essência da visão celestial. Não é um ensinamento, não é uma doutrina ou algo somente para contemplarmos. É uma realidade espiritual. É algo que Deus tem que revelar pelo seu Espírito em nosso espírito. Nós devemos poder dizer: eu era cego, porém agora vejo. E isso faz toda a diferença. Isso mudará a nossa vida completamente e nos dará um propósito para viver. A visão se completa em Damasco. Porém, irmãos e irmãs, a visão que Saulo viu no caminho de Damasco não é completa, porque esta visão continua adiante na cidade de Damasco. E como sabemos? Porque a primeira pergunta que Saulo fez foi: quem és, Senhor? Quer dizer, eu não te conheço. E o Senhor lhe disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Imediatamente compreendeu que aquele a quem ele perseguia não era outro senão o Senhor mesmo. Então fez uma segunda pergunta e disse: Senhor, que queres que eu faça? Irmãos e irmãs, Saulo era um homem forte, enérgico, seguro de si, independente, era seu próprio mestre. Ele controlava sua própria vida e sabia o que deveria fazer. Porém, por causa de seu encontro com o Senhor, ele se rendeu a Jesus. Rendeu-lhe como seu Senhor e isto foi real. Como sabemos?
por meio de sua segunda pergunta: Senhor, Tu és agora meu Senhor. Que queres que eu faça? Esta foi provavelmente a primeira vez que ele perguntou tal coisa. Ele era uma pessoa que sempre sabia o que fazer. Era uma pessoa que guiava outros. Mas pela primeira vez em sua vida perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Estou acabado, eu não sei o que fazer. Agora te pertenço e tu tens que me guiar e me mostrar o que devo fazer. Na mente deste jovem, ele esperava que o Senhor o mandaria em seguida. Ele era um homem de ação. Somente me diga o que fazer, eu me levantarei e farei-o com toda a força. Para ele, se render a outro homem era algo especial. Logo, ele esperava que o Senhor lhe pedisse imediatamente o que fazer para ele então se levantar e fazer. Mas, para sua surpresa, o Senhor não lhe disse o que fazer, mas o Senhor disse: levanta-te e entra na cidade, e se te dirá o que deves fazer. Amados irmãos e irmãs, foi uma grande prova para este jovem. Ele tinha rendido sua vida ao Senhor, agora, para ele, a vida era uma relação entre ele e seu Senhor. Não deveria existir terceiros entre ele e o Senhor. É verdade que, frequentemente, ouvimos pessoas que dizem: é entre o Senhor e eu. Não me preocupo com os demais. Não preciso dos demais. Tudo o que preciso é ao Senhor. Meu Senhor e eu. Esta é minha vida espiritual. Oh, irmãos e irmãs, quando ouvimos isso, pode soar tão espiritual. Porém, lembre-se, é pseudo-espiritual. É uma falsa espiritualidade. O Senhor o havia mostrado o corpo. Se abrigar essas ideias sobre o Senhor e eu, sem outras pessoas em minha vida, então, onde está o corpo? Em outras palavras, no caminho de Damasco, imediatamente depois de ter recebido a visão celestial, ele foi provado grandemente. Você me reconhece como Senhor e serei teu Senhor, porém, não conforme teu pensamento, mas conforme meu pensamento. Eu quero que você espere. Está disposto a esperar? Vocês sabem que esperar é muito difícil para a carne, ainda mais para um homem de ação. Essa era a coisa mais difícil de se fazer. Mas o Senhor o provou. Você viu a visão. Você está disposto agora a obedecer à visão? Você viu o corpo de Cristo. Está disposto a que outras pessoas se envolvam em tua vida? Desejas não apenas se relacionar com o Senhor, mas também com outros irmãs e irmãos, ou queres ser independente? Eis aqui uma grande prova para este homem. A visão será provada. De outro modo, nunca será sua vocação. A visão celestial que Paulo viu no caminho era somente parte da visão. Ali foi dada a ele uma tremenda revelação do alto. Ele viu ao Senhor no céu, viu o corpo de Cristo, universal, glorioso. Ó, irmãos e irmãs, se vocês alguma vez virem esta visão celestial, é tão gloriosa, nos amplia o horizonte, nos tira de nós mesmos e nos leva ao terceiro céu. É tremendamente ampla. Mas, amados irmãos e irmãs, qual será a atitude correta se você captar a visão celestial? Você é elevado em seu espírito como se estivesse ao terceiro céu. Mas qual será a atitude correta? Cada vez que lemos a palavra de Deus, quando alguém viu uma visão celestial, quando alguém viu a glória de Deus, sim, isto o levou ao terceiro céu, mas ao mesmo tempo o lançou por terra. Você lembra de Daniel? Ele era um homem tão perfeito, mas quando ele viu a visão do Senhor, disse: não ficou força em mim, transmudou-se meu semblante em corrupção. Ele caiu por terra como morto. Graças a Deus, esta visão celestial é tão gloriosa que nos levanta e nos leva ao terceiro céu, mas ao mesmo tempo nos derruba, nos lança no pó e na cinza. Quem somos nós para receber semelhante visão? Somos indignos, estamos distantes do que esta visão é.
É preciso uma tremenda obra de Deus para nos fazer e nos trazer a realidade desta visão. A visão que Saulo viu no caminho de Damasco nos mostra todos os princípios espirituais. Nos mostra a igreja, o corpo de Cristo, celestial, espiritual e cheio de vida, cheio de glória. Todos os princípios espirituais com respeito a Cristo e a igreja estão nesta visão celestial. Porém, a espiritualidade é muito prática. O que Deus tem nos mostrado, que é espiritual e celestial, deve ser colocado em prática nesta terra, nesta vida, de tal maneira que a visão celestial que Saulo viu no caminho de Damasco é somente parte dela. Existe outra parte desta visão que ele tinha que receber na cidade de Damasco. Em obediência ao Senhor, Saulo se levantou do chão, mas seus olhos estavam cegos por causa da glória de Deus. Ele precisava de ajuda. Este homem forte estava em uma situação de muita fragilidade. Teve que ser levado para a cidade e ali permaneceu 3 dias sem comer nem beber. Ele estava orando, estava esperando. Ananias representa a igreja local. E enquanto orava e esperava, Deus, em uma visão, apareceu para um discípulo na cidade de Damasco, cujo nome era Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor em Damasco. Talvez era muito conhecido na cidade porque era uma pessoa muito piedosa e os judeus tinham conhecimento dele. Mas ninguém o conhecia em Jerusalém e era desconhecido no mundo. E mais ainda, no registro da Santa Bíblia, ele somente aparece no capítulo 9 de Atos uma vez e logo desaparece. Aqui encontramos um homem pequeno, insignificante, desconhecido, mas graças a Deus conhecido por Deus. Em uma visão, Deus apareceu a ele e lhe disse: Ananias. E a reação de Ananias foi diferente da de Paulo. Ele conhecia ao Senhor, tinha familiaridade com ele. Assim, quando o Senhor o chamou, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ele estava preparado, estava esperando no Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita e procura pela casa de Judas a um homem chamado Saulo, de Tarso. Levanta-te, vai ali e abre seus olhos. E Ananias disse: Senhor, tenho ouvido de muitos a respeito deste homem. Sua fama já tinha chegado em Damasco. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ainda aqui possui a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Vemos como Ananias tinha liberdade para falar com o Senhor. Ele sabia o que tinha ocorrido no caminho de Damasco. Não somente sabia o que havia ouvido antes, ele tinha a liberdade para falar com o Senhor. Não em um espírito de rebelião, mas em um espírito de averiguar, examinar cuidadosamente. Senhor, me pedes para ir ver esta pessoa. Agora eu entendo que ele vem para me prender. Queres que eu vá e me entregue para que ele lance mão de mim? Se esta é a tua vontade, eu a farei. Mostra-me o que devo fazer. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este me é instrumento escolhido para levar meu nome na presença dos gentios e de reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto é necessário padecer pelo meu nome. Sem mais, Ananias obedeceu. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por este pequeno homem. Ao mesmo tempo, enquanto Saulo orava, viu em uma visão um homem chamado Ananias, um estranho, vindo e colocando suas mãos sobre ele e abrindo seus olhos. No caminho de Damasco, Saulo somente viu a visão. Aqueles que estavam com ele não a viram. Estavam atemorizados porque Saulo viu. Mas na cidade de Damasco há uma dupla visão. Ananias recebeu a visão, Saulo recebeu uma visão, e ambas as visões eram uma. Por que é assim? Porque no que diz respeito à igreja, é necessária uma confirmação. 2 são testemunhas. Então,
quem Ananias representa? Ananias representa a igreja local. A igreja é universal, é o corpo de Cristo abaixo do único cabeça, Cristo Jesus, que enche o universo inteiro. A comunhão é universal. Nós recebemos a quem o Senhor recebe. Este é um princípio espiritual. Todos os que cremos no Senhor Jesus em um espírito somos batizados em um corpo. Judeus ou gentios, escravos ou livres, todos nós temos bebido de um espírito, graças a Deus por sua igreja universal. Todos os princípios espirituais foram mostrados nesta igreja universal. Jesus é o Senhor, o único cabeça. Neste corpo existe uma maravilhosa comunhão com base na vida. Mas, irmãos e irmãs, esta visão em sua origem deve tocar a terra. Isto é a igreja. A igreja é celestial em sua origem e espiritual em sua natureza. Porém, ela alcança a terra e vem ser uma testemunha e um testemunho para o Senhor Jesus. Vocês lembram do apóstolo Pedro? Quando estava no terraço orando, ele viu uma visão. Um grande lençol atado pelas 4 pontas descendo do céu e tocando a terra. Neste lençol, todo tipo de quadrúpedes e répteis. E ele ouviu uma voz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro respondeu: "Senhor, não, porque nenhuma coisa comum ou imunda jamais tenho comido." E o Senhor lhe disse: "O que Deus limpou, não o chames de comum, não consideres sujo." Por 3 vezes Pedro se negou, tão forte era a sua tradição. E então o lençol voltou ao céu. Irmãos e irmãs, esta é a visão da igreja. Desceu do céu e nos inclui a todos nós que éramos pecadores, que éramos imundos, porém, graças a Deus, Ele nos limpou. Graças a Deus já não há mais judeu nem gentil, e temos comunhão uns com os outros, uma comunhão gloriosa, que nenhuma tradição nos impeça, e isso nos levará ao céu. Isso é o que é a igreja. Se vemos apenas a igreja universal e não a igreja local, se apenas vemos ao homem universal e não a este homem pequeno, seremos visionários, teóricos. Será somente apenas algo para contemplar. Nada será real, nada será prático. Graças a Deus, na cidade de Damasco, foi dado ao Saulo uma visão da igreja local. Deus o colocou em contato com um irmão local. Ananias, em obediência ao Senhor, foi à rua chamada direita e entrou na casa. Ele colocou as mãos sobre Saulo. Não foi Saulo que colocou suas mãos em Ananias. Graças a Deus por isso. Se Saulo tivesse colocado suas mãos sobre Ananias, haveria sido o fim de Ananias. Porém, Deus tinha feito uma obra maravilhosa. E Ananias, este homem insignificante, foi quem colocou suas mãos sobre Saulo. Saulo foi introduzido na comunhão do corpo, que representa a imposição de mãos. O que significa realmente no Antigo Testamento, quando o oferente colocava as mãos no sacrifício, ou nos tempos do Novo Testamento, quando os apóstolos colocavam suas mãos sobre as pessoas? Era uma identificação. Quando você coloca suas mãos sobre outra pessoa, você se identifica com esta pessoa. Por isso, na Bíblia diz que não se deve colocar as mãos com rapidez, para que você não tenha parte em seus pecados. Então, aqui encontramos Ananias, um membro do corpo de Cristo que representa a igreja em Damasco e que representa a igreja universal, que coloca suas mãos sobre Saulo e o recebe na comunhão do corpo de Cristo. Ó, irmãos e irmãs, isto não é maravilhoso? 2 inimigos que não podiam se ver entre si são agora unidos em um corpo. Essa é a obra de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Glória ao Senhor. E Ananias disse: "Irmão Saulo." Podem imaginar como se sentia Saulo neste momento? Eu, teu inimigo, e você me chama de teu irmão?
Isso deve ter derretido seu coração. Eu, um blasfemo, um perseguidor, o maior dos pecadores. E a graça de Deus é tão tremenda que me fez um irmão na casa de Deus. Eu creio que não há nada mais doce que o nome irmão. Ou você quer ser chamado reverendo? O irmão Sparks dizia que a palavra reverendo no original significa terrível. Você quer ser chamado de terrível fulano de tal? Ou prefere ser chamado irmão fulano de tal? Irmão ou irmã, porque todos nós somos irmãos. O irmão Ni pediu uma vez a um irmão: vá e fale aos irmãos. Então o irmão perguntou: você deseja que eu fale aos irmãos homens ou às irmãs mulheres? Porque somos todos irmãos. Porque recebemos a mesma vida, é a vida do Filho. Todos estamos destinados a ser filhos de Deus, filhos maduros de Deus, destinados a receber filiação por meio de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, por que pretender ser chamado por outro nome? Por que não satisfazermos-nos com este amado e doce nome de irmãos? Graças a Deus, porque todos nós somos irmãos. Jesus Cristo é nosso irmão mais velho e Deus é nosso Pai Celestial. Pertencemos à mesma família. Não existe discriminação de nenhum tipo. Irmão Saulo, abre teus olhos e seja cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, quando somos unidos ao corpo de Cristo, nossa cegueira é retirada por meio do corpo e começamos a ver. E vocês sabem quem foi que Saulo viu primeiro? Viu a Ananias. A primeira coisa que ele viu foi a um irmão. Que formoso é isso! Quando você encontra com um irmão ou irmã e descobre que são irmãos no Senhor, imediatamente se estabelece um laço entre vocês. Maravilhoso! Pela primeira vez, este homem que odiava os seguidores de Jesus, que os considerava como impostores e que queria destruí-los, agora viu a um irmão de verdade. Quando você vê seus irmãos e irmãs, a quem você vê? Você vê a vida de Cristo nesse irmão? Você vê Cristo nesse irmão? Ou olha o irmão ainda e enxerga Adão nele, olha para suas falhas no lugar de ver Cristo nele? Graças a Deus, Saulo viu a seu irmão e foi cheio do Espírito Santo. Quando você está no corpo, quando você toma seu lugar no corpo de Cristo, o óleo santo que está na cabeça de Arão descerá para a barba e cobrirá o corpo inteiro. Se você vive no corpo, também será cheio do Espírito Santo. Esta é sua herança. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Ele foi alimentado e fortalecido. E sabe o que ele fez? Ele esteve com os discípulos em Damasco. Ele aprendeu sua lição. Já não era mais meu Senhor e eu, mas também meus irmãos e eu. Então ele esteve com os discípulos e começou a dar testemunho do Senhor, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Graças a Deus, desde o primeiro dia de sua vida cristã, Deus não somente o mostrou o princípio espiritual da igreja, mas também o conduziu para o lado prático da Igreja Universal. E ao longo de sua vida, encontramos quão verdadeiro foi isso. Inclusive 3 anos depois, quando pela primeira vez voltou para Jerusalém, lembram o que ele fez? Primeiro foi encontrar os discípulos, não para os prender e sentenciar à morte, mas para ter comunhão com eles. Eles tinham medo dele. Ele era tão famoso ainda depois de 3 anos. Porém, graças a Deus, estava Barnabé, o filho da consolação, que creu nele e o levou para Pedro. E Paulo entrava e saía com os discípulos em Jerusalém. E aonde quer que fosse, sempre procurava aos irmãos e irmãs. E não somente viu a visão,
ele viveu na visão. Então, amados irmãos e irmãs, o que é esta visão celestial? A visão celestial inclui dois aspectos: a parte celestial e a parte terrenal. Cristo, o Senhor, está no céu, porém Cristo, o Senhor, está em nossa vida terrenal. A Igreja Universal, a comunhão universal, mas também a igreja local, onde você está junto com seus irmãos e irmãs e aprende a ser um membro do corpo de Cristo, se submetendo uns aos outros no temor de Cristo. Cremos que esta é a visão celestial e cremos que isto é o que o Senhor deseja que vejamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abre os meus olhos, Senhor, pra eu poder te ver. Junto a ti estar, dizer que te amo. Abre os meus ouvidos, Senhor, ensina-me a escutar. Abre o meu coração pra eu poder te amar. Abre os meus olhos, Senhor, pra eu poder te ver. Junto a ti estar, dizer que te amo. Abre os meus ouvidos, Senhor, ensina-me a escutar. Abre o meu coração